Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar aí sobre a humanização no trabalho e saúde mental. Bom, eu sou Mara Maltês, sou professora, sou consultora educacional e acadêmica, sou também psicanalista em formação e mestranda em ciências da educação, e nós estamos aqui hoje para bater um papo com você sobre a humanização no trabalho, né? E também sobre essa questão da saúde mental dentro desse contexto do trabalho. Eu queria, inicialmente, falar um pouquinho sobre o que é a humanização, né? O que seria humanização, tá bom? A humanização, ela tem um significado, e significa na sua, vamos dizer assim, de uma forma bem resumida, ela traz a proposta da socialização, né? E quando a gente fala em socialização, a gente também fala de educação, a gente fala de ação e efeito, a gente fala também do ato de humanizar. E o ato de humanizar implica em quê, necessariamente? Tornar caloroso, ser simpático, não é verdade? Então, para a gente conversar um pouco sobre essa questão da humanização no trabalho, já que, poxa, a gente está falando de socialização, a gente está falando de tomar atitudes, ser caloroso, ser simpático, mas como é que isso funciona na prática? Eu, enquanto profissional, né, seja da área de saúde, seja da área da educação, mas enfim, como a base de tudo, de uma certa forma, começa com a educação, nós vamos bater um papo hoje com uma pessoa bem especial que eu trago aqui hoje, que é o Márcio Anunciação, que é um grande amigo, também parceiro, professor de educação física, ele vai se apresentar aqui para vocês, e ele desenvolve um trabalho belíssimo enquanto sujeito profissional, e ele entende de humanização no trabalho muito bem, porque ele consegue vivenciar isso de uma forma bem dinâmica, bem espontânea, bem verdadeira, com seus clientes, que na verdade são seus alunos, mas também a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de existe realmente humanização no trabalho? O que seria isso? Puxa vida, essa socialização depende de quê? Depende de valorização, né? Depende de saber se dar bem no trabalho, de interações, enfim, tudo isso pode acontecer, não é verdade? Então, eu queria que o Márcio aparecesse aí para a gente poder começar a conversar. E aí, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tranquilo. Márcio, é um prazer ter você aqui. Para todos que estão nos ouvindo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que é Márcio, o que é que Márcio faz, Márcio, e se você gostou do tema, o que é que você achou relevante, enfim, apresenta aí pra gente. Bem, Márcio é um cidadão do mundo, né? Um andarilho que perpassa por tantas áreas. Eu sou Márcio Anunciação, como a Edmara falou aí, professor de educação física, pedagogo, com algumas especializações, né, no mundo acadêmico, e algumas vivências práticas no tema, né, de humanização, que é tão importante a gente, como a Edmara colocou, trouxe o conceito, né, do que é se humanizar, se colocar no lugar do outro, desenvolver essa empatia, e na nossa trajetória de trabalho, a gente acaba fazendo isso de uma maneira muito significativa para o outro, né? Atualmente eu trabalho com crianças, jovens, idosos, é o meu público-alvo de trabalho, então a humanização ela está presente o tempo todo, né? No trato com as crianças, no trato com os adolescentes e no trato com os idosos. E gostei muito do tema, eu acho que o tema é muito pertinente para o atual momento que nós estamos passando, se colocar no lugar do outro. A gente tem idosos que estão isolados em casa, a gente tem idosos isolados em casa antes da pandemia e agora durante a pandemia, né? Então, o tema é super incrível, assim, para discutir e para a gente ampliar os nossos olhares mesmo, né? E trocar e compartilhar saberes. Da humanização, e a gente ainda traz um pouquinho para a gente refletir sobre a questão da
da saúde mental, Márcio, porque existem muitas inquietações no ambiente de trabalho, no tratamento, no saber lidar entre colegas, a proposta que as empresas, sejam elas privadas ou até mesmo públicas, como é que isso acontece, né? Então, essas inquietações, elas aparecem de uma certa forma na vida da gente, e elas vão acontecendo, né, de forma, assim, bem significativa, mas, ao mesmo tempo, ela pode trazer problemas, na verdade? E quando é que isso seria esse problema? Então, eu queria entender isso um pouco, eu queria citar aqui a importância, por exemplo, da qualidade de vida no trabalho, né? Como é que a gente pode pensar nisso, né? Pensar nessa qualidade de vida no trabalho, o que seria isso? A organização passa por isso? Por exemplo, Márcio, nós temos hoje um número muito grande de funcionários que estão afastados por motivos de doenças, né? Então, nesse contexto, existem vários danos, na verdade, que são acarretados, né, ao ser humano diante da sua profissão, do exercício. Tensões, né, de trabalho, as próprias condições negativas que existem no trabalho, isso no setor público, em professor, é você que é da educação, eu que sou da educação, na área de saúde, existem N propostas, hoje, por exemplo, a gente fala muito de humanização assistencial, a assistência do cuidado, se fala muito isso hoje. Mas na prática a gente percebe, é isso que eu queria entrar um pouquinho nessa questão na nossa região, na nossa realidade, realmente essa humanização no trabalho acontece. Você consegue visualizar isso, Márcio? Dentro do contexto mesmo da sua profissão, da sua realidade, dos seus amigos, colegas que falam sobre isso? A humanização, ela é um exercício diário, né? A gente se colocar na pele do outro, sentir as dores, né? Essas dores que muitas vezes não são dores que são visíveis a você, mas quem está vivendo sabe de todos os sintomas, de todos os percalços. Então é muito complicado, é um exercício árduo, difícil, mas que é necessário para que a gente, como você citou, o ambiente de trabalho é um ambiente, a gente passa a maior parte da nossa carga horária, né? O dia tem 24 horas, então a gente passa praticamente a maior parte no trabalho. E nada melhor do que ter um ambiente de trabalho sadio, onde você acorda com aquela alegria de ir para o seu trabalho, seja ele qual for, escola, educação, saúde, assistência, enfim, vendas, mas você ter aquela disposição para ir para o seu trabalho. Às vezes, você está com algum problema e com alguma dificuldade, porque problema todo mundo tem. E o problema não é ter o problema é como que é que a gente faz com o problema, né? E desenvolver essa humanização, como eu já falei no início, é realmente um exercício. No meu dia a dia, no trabalho em si, educação é uma área muito dinâmica, né? Atualmente eu trabalho em uma escola de grande porte que tem algumas etapas de ensino, então é muito dinâmico. E muitas vezes, esse corre-corre do dia a dia, a gente não se percebe que até um olhar, um bom dia, um tudo bem, um acolhimento, ele pode sanar inúmeros problemas, né? Então, é um processo, você se perceber no lugar do outro, é você perceber situações de pessoas que não estão bem, às vezes através de um olhar, ou de uma conduta, ou até de uma fala agressiva, enfim, mas é um exercício, a humanização você vai encontrar, como você trouxe o conceito aí, uma maneira muito legal, mas é um processo, porque a gente trabalha com pessoas, pessoas são subjetivas, não existe uma receita de bolo. Então, assim, para você desenvolver isso, é um exercício, você se colocar no lugar do outro, porque você também tem que lidar com as suas questões. Eu tenho questões, você tem questões, enfim, e a gente tem que lidar com isso de uma maneira que fique um ambiente sadio aqui, para você, né, poder lidar, e sadio no seu ambiente de trabalho. É um exercício. Respirar mais profundo, contar de 1 até 10, e não deixar a peteca cair de maneira nenhuma. Essa coisa do respirar fundo, né, do contar 1 até 10, às vezes
se torna, eu tenho a impressão de que ela vai se tornando um pouco mais difícil no decorrer dos anos de uma profissão. Por exemplo, nós da área de educação, algumas pessoas da área de saúde. Você vê que existem doenças que estão surgindo. Não é que necessariamente sejam especificamente por conta do trabalho, mas se fala muito em síndrome de Burnout, se fala muito em fibromialgia, se fala muito em problemas realmente de depressão mesmo, né, que levam ao afastamento dessas pessoas. Mas antes desse afastamento, existe justamente um contato. Todos os dias você vai ao trabalho, né? Então você tem ações, você tem reações automaticamente, diariamente. Inclusive, algumas dessas ações ou reações, digamos assim, elas não são necessariamente algo introspectivo. Às vezes a pessoa, no sentido de que ela chegar em casa, ela vai entrar em depressão. Não, ela na escola ou no trabalho, ela já não é mais participativa, ela não interage mais com outras pessoas, né? Então a gente vai perdendo um pouco essa dinâmica, digamos assim, da oportunidade, né? Que é a humanização no trabalho. E eu estava pesquisando. Pode falar. Como você falou aí, Mara, tem coisas que, como eu fiz educação física, o objeto de estudo da educação física é o corpo em movimento, né? E tem um livro muito legal que é O Corpo que Fala. Muitas pessoas que passam por isso que você está falando no dia a dia de trabalho, muitas vezes ela não vai verbalizar, ela não vai conseguir se colocar. E muitas vezes a postura, a maneira como ela se comporta no espaço, é que você vai perceber, olha, fulano não está bem. O que aconteceu com fulano hoje? E aí você já consegue desenvolver um início de uma humanização, porque você já consegue captar ali vários fatores que estão à sua volta. Então é bem legal a gente discutir isso para que as pessoas percebam que não é só na fala. Ninguém vai chegar para você e vai dizer, eu não estou bem, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Mas por vergonha, por medo de ser pressionada, por medo de sofrer algum tipo de preconceito, algum comentário, às vezes, infeliz. Mas o que a gente se atente à postura, ao corpo, ao movimento, à dinâmica desse corpo no espaço. Entende? Exatamente. E nesse momento, a gente sempre tem que tocar nesse assunto, Márcio, que nós estamos num processo aí difícil, que é a pandemia, e para algumas pessoas, o processo de trabalho teve uma sequência normal, entre aspas, porém uma sequência muito mais sob pressão, inquietações, o erro, o medo de errar se torna perigoso, porque são vidas que estão ali. Então, a área de saúde realmente, hoje, os profissionais de saúde estão hoje à mercê de uma preocupação o tempo inteiro, essa pressão, né? E para alguns, digamos assim, alguns estados, algumas cidades, alguns municípios no Brasil, já havia uma humanização, uma preocupação com essa humanização do trabalho, partindo da solidariedade. Eu pesquisando um pouco, eu vi essa questão, por exemplo, da assistência da humanização, que é o cuidado em saúde, por exemplo, na política nacional de humanização, que é o Humaniza SUS. E quando você investiga lá, quando você começa a pesquisar, você consegue perceber que é uma política pública que já existe há um bom tempo e que alguns locais já vinham conseguindo se organizar com base no que? Nessa ideia, nessa proposta de humanizar pela solidariedade, pela socialização. Socializar o quê? O que Márcio é bom em fazer? O que Edmar é bom em fazer? Além de simplesmente ministrar aulas, além de simplesmente ser um médico, ser um enfermeiro. Aí eu canto. Eu sei poesia, eu trabalho com poemas, eu trabalho. Então, eles começaram a valorizar, a trazer essa criatividade, essa parte do ser humano que existe, não é? E não é só a técnica, os fazeres técnicos, não é? Como verificação do como está o paciente. Mas imagine, Márcio, aí, vamos imaginar hoje, nessa questão da humanização, essas pessoas que estão ali à beira, muitas vezes, da morte, e que precisam desses profissionais. Eles são os únicos instrumentos humanos permitidos naquele momento de pandemia.
Então, você tem sua mãe que é psicóloga, enfim, fala-se muito dessa questão de saúde mental. Então, a humanização nesse contexto, ela é imprescindível, aí a gente já entra na questão da importância dessa humanização, Márcio, já no contexto da equipe multidisciplinar, que toma conta. Nós, na escola, nós temos essa equipe multidisciplinar, na saúde também. Então, como é que você vê a importância de uma equipe multidisciplinar nesse processo de humanização, no sentido de atrapalhar ou até mesmo de fazer acontecer? Como é que você vê isso aí? Uma equipe multidisciplinar, ela amplia o olhar, né, de qualquer segmento. E na saúde é fantástica, porque uma equipe de saúde multidisciplinar, ela vai ter psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, né, e cada profissional ali, ele vai defender um conhecimento e um saber. Então, no meu ponto de vista, eu penso que é de suma importância uma equipe, porque ela vai conseguir acolher essas demandas, não só do paciente, mas da família. Porque nesse processo, quando você fala, não é só o paciente em si, também tem uma família por detrás, né? Tem uma família que precisa da assistência, precisa ser informada, como é que vai ser informada, como é que vai chegar os boletins médicos, relatórios médicos dessa situação, que é uma situação nova, é uma pandemia, como você colocou, a gente não tem ainda um remédio, não tem um tratamento, tem possibilidades, não tem vacina, então é tudo muito novo, tudo muito assustador, e que é preciso realmente a gente se fortalecer nesses profissionais. E a equipe multidisciplinar é muito bem-vinda, é muito positivo. Ô, Márcio, eu andando pensando nessa temática hoje, eu também, assim, analisei algumas coisas, né? Ainda nesse contexto, antes da gente entrar na educação, eu queria ainda falar um pouquinho do contexto dessa humanização na parte da saúde, que são os pilares, e o que hoje, na verdade, nos preocupa. Fala-se muito na efetivação dos princípios do SUS no cotidiano, que é isso que a gente fala, das trocas solidárias. Não é? E voltando ainda à questão da qualidade de vida no trabalho, a gente percebe o seguinte: dentro dessas condições que a gente vê por aí, eu acho que na minha região, por exemplo, essas condições ainda não são favoráveis. Por exemplo, o estresse profissional, as próprias instalações do ambiente de trabalho atrapalham muitas vezes essa humanização, né? A carga horária A situação, exato, a forma como se é cobrado, né? Outra coisa também dentro dessa humanização da saúde, a gente tem essa dificuldade no sentido de, por exemplo, eu acompanhei um trabalho de um grande hospital em Salvador, ela fez o trabalho no hospital, e aí, quando ela falava dessa questão da qualidade de vida, ela trazia que diante olha que nessa época, eu acompanhei esse trabalho já tem mais ou menos 1 ano e meio, há 2 anos, e ela já falava justamente dessa falta, desse excesso de cobrança. Se você parar para pensar na área de saúde, se emenda um turno a outro muitas vezes, até para suprir, para conseguir ter uma renda melhor. Eu digo isso mais para quem é da área técnica, né? Ou até mesmo o enfermeiro, ele tem uma jornada um pouco mais diferenciada, o próprio médico. Então, hoje, isso tudo subiu. Então, essa questão da pressão que a gente vive no trabalho, eu vou lhe fazer essa pergunta, porque eu, Márcio, particularmente, eu não funciono sob pressão. Sob pressão, eu me sinto assim. A pressão, eu me sinto assim, como se o meu QI fosse, naquele momento, picotado, e eu estivesse sendo picotado, não sei se diria-se uma ferramenta, tivesse um pica-pau, assim, batendo na minha cabeça, e eu começo a ficar angustiada. E muitas vezes você vive em pressão, porque, olha só, no caso da saúde, a gente está vivendo isso aí, da pandemia. No caso da educação, no normal, da sala de aula normal, nós temos que seguir um horário, nós temos que seguir um cronograma, um conteúdo, um planejamento de aula. Nós temos que e no meio de todo aquele processo, nós temos algo a cumprir. E aí você para, porque há um processo de indisciplina, há um conflito em sala de aula para administrar. Existem N situações, é um transporte, no caso, quem trabalha na zona rural, como eu, por exemplo, é um transporte que não vai no dia, e atrapalha a aula, e você tem que cumprir, você tem prazo para entregar. Então, sob pressão, eu tenho essa dificuldade. Me conta aí você, porque eu realmente
parece que me dá um pane, eu entro realmente, eu fico, aos poucos a gente vai até melhorando isso, né? Então, veja bem, acho que sob pressão, só a panela de pressão mesmo para poder trabalhar, porque ela já está ali compacta, né? Eu não funciono. Eu também não funciono nesse quesito aí, eu concordo com você. Eu acho que quando a gente está pressionado, a gente perde uma coisa muito. Aliás, a gente perde várias coisas: a criatividade, a gente perde a sensatez do raciocínio estratégico, do raciocínio lógico, do bom senso, porque o nosso cérebro fica tão comprimido, a depender da pressão e como você vai lidar com ela, porque a gente é pressionado desde quando a gente nasce até hoje, né? Mas são pressões que a gente vai lidando com ela de maneira mais tranquila, até pelo nosso desenvolvimento, né, humano, social e afetivo. Mas no ambiente de trabalho, uma vez, deixa eu te contar um caso, eu trabalhei em uma empresa, eu não vou citar o nome da empresa por uma questão de ética. Eu trabalhei muito tempo com produção cultural, então eu fazia vários, eu trabalho muito com pedagogia de projetos, você conhece meu trabalho, então eu faço vários eventos culturais, esportivo, na área de pedagogia, na área de... Eu quero saber disso, daqui a pouco você vai detalhar isso aí pra gente, viu? Vai ter essa partezinha que a gente já tá chegando, mas pode falar. Na área de cultura, e teve uma época que eu trabalhei em uma grande empresa, uma empresa que eu sempre tive um tesão, uma vontade grande de trabalhar, e tinha vontade de trabalhar com uma pessoa que era uma profissional que, no meu ponto de vista, era uma profissional ponta de agulha, aquela profissional que é uma referência. Mas eu fui trabalhar com ela, e assim, no primeiro momento, eu sofri uma pressão. E olha que a vaidade não me pegue, mas eu me acho muito bem preparado para o que eu estava fazendo naquele momento. Mas eu sofri uma pressão tão grande que eu não conseguia nem pensar. Eu chegava em casa, minha mãe falava assim: meu filho, o que está acontecendo com você? Eu não conseguia mais produzir, eu não conseguia. Tudo que eu fazia, essa cidadã tinha feito. Eu não conseguia nem mais produzir, coisa simples. Então eu falei, eu fui tão pressionado que eu não consegui dar conta do mínimo. Então, assim, a pressão ela faz com que você não consiga lidar com o mínimo. Então, assim, há pressões e pressões. A gente tem pressão, por exemplo, para entrega de resultado. O menino fez uma prova ou uma atividade, a gente tem ou um resultado de um projeto, por exemplo. Todo projeto ele vai ter lá uma finalização. Então, você faz um projeto, você vai avaliar ele, você também é pressionado. Se é um projeto que tem recursos, né? O recurso público ou da iniciativa privada, de repente, você vai ter que prestar conta, é uma pressão. Você tem os pais dos alunos, que é uma pressão. Você tem a gestão, que também vai lhe pressionar. Você tem a Secretaria de Educação de qualquer município ou do estado que vai lhe pressionar. Mas são pressões que você, por ser profissional, você acaba lidando e sabendo lidar. Mas tem outras pressões que foge todas essas barreiras e você fica em uma situação muito difícil. Agora, por exemplo, como você citou, já que a gente está batendo esse bate-papo e misturando muitas coisas, muitas áreas, pessoal da área de saúde, olha a pressão que o enfermeiro, que o médico, um técnico de enfermagem, um fisioterapeuta, a pessoa que está na linha de frente desse vírus, combatendo esse vírus, está passando. Porque ele tem que cuidar da sua própria integridade física, da sua saúde, da saúde dos seus familiares, muitos não estão conseguindo voltar para casa. Tem a família, tem o paciente, tem a família do paciente, que muitas vezes, a depender da situação, não pode nem visitar, não pode. Então, assim, é uma pressão. Nenhum, né? Até que eu acredito que não pode haver visita. Se internou, já não pode haver visita. Só se eu estiver errado, mas acredito que sim. Não vê mesmo. Então, assim, é uma pressão absurda. É uma pressão muito, muito absurda. E uma pressão nova, porque, na verdade, tivemos outros casos de situação talvez similar, mas lá atrás. Mas hoje é muito novo para todo mundo lidar com todo esse sentimento. E ainda tem outra pressão também, que somos as pessoas que estão em casa, em isolamento. Eu costumo dizer, brincando um pouquinho, eu costumo dizer que estamos participando do BBB. E todos são profissionais, seja profissional autônomo, seja o porteiro que está tomando conta da escola, porque, por exemplo, nas escolas, aqui nas minhas escolas, os porteiros continuam trabalhando.
e é vigilante, quer dizer, eles estão à noite, os vigilantes, os meninos que trabalham cuidando das escolas, que de uma certa forma, Márcio, também vem a pressão do risco de vida. Deus livre guarde chegar, né? Então existe toda aquela apreensão, né? A cobrança de quem trabalha no administrativo, quem trabalha principalmente em empresas privadas pequenas, Márcio, essa pressão é muito grande. Eu conversando hoje com uma prima minha, ela disse, Mara, ela me chama de Dima. Dima, olha, eu estou numa pressão muito grande no trabalho, é muita coisa para fazer. Além disso, além de ser mãe, além de ser mãe, que também dona de casa é uma profissão digna e muito, né? Então, ela me relatava essa questão dessa pressão de ter que fazer as coisas e o medo, Márcio, de perder o emprego, porque se você parar para pensar, muita gente já perdeu. Sim, mas sabe que futuramente a tendência é voltar ao mercado de trabalho. Então, como é que essa humanização vai existir? Como é que essa socialização vai acontecer? Essas empresas, elas realmente vão cobrar do funcionário? Porque tem um ponto aqui que eu preciso sinalizar. Valdez Ludwig é um de empresas. E acho bacana quando ele faz essa reflexão sobre a diferença de chefe e líder. Porque o chefe, ele cobra, ele exige. E até pouco tempo, mas se você observar, as empresas, elas eram o quê? Ela cobrava de você, você tem que ser multifuncional. O que aconteceu? O pessoal começou a adoecer. Adoecer, afastamento. Hoje, as grandes empresas trabalham com a valorização do funcionário, que é o bem maior da empresa, e não mais o cliente. Por quê? Se o funcionário está bem, o cliente vai ser bem atendido, ele volta. Sim. Então, se o funcionário não está bem, então o que eles estão fazendo? Você que é da educação física, me explica aí essa questão laboral, atividade física no trabalho, né? Com não atividade física necessariamente de academia, mas fisioterapia, enfim, existe até terapeutas sendo contratados para momentos específicos, como um psicólogo, mas às vezes um terapeuta mesmo, um psicanalista, é contratado para acompanhar os funcionários da empresa. Eu queria que você falasse um pouco disso. Isso é importante de verdade, Márcio? A ginástica laboral, ela surge com o objetivo de sanar ou amenizar determinadas lesões por esforço repetitivo, né? Principalmente empresas grandes, empresas que têm funcionários com trabalho braçal ou no escritório. Então, assim, a metodologia da ginástica laboral, ela funciona dessa seguinte forma. São de 15 a 10 minutos por sessões, e ali são trabalhados vários exercícios de respiração, de alongamento, dinâmicas de grupo, que visam trabalhar a cooperação, a socialização, a própria humanização e o cuidado com a saúde, né? Então, por exemplo, se você tem lá um funcionário que trabalha na produção, pegando e subindo caixa, né? É preciso que esse funcionário tenha os tendões, os membros fortalecidos, e a ginástica laboral, ela estimula isso. É claro que o tempo é curto, né? Porque a gente está dentro de uma empresa. O profissional de educação física está dentro de uma empresa fazendo promoção de saúde. Mas é um estímulo para que ele tenha essa atividade, né? Para que evite lesões e que ele futuramente busque uma atividade prazerosa, uma caminhada, procure um profissional, né? Passe por uma avaliação médica e procure um profissional de educação física para estar fazendo o seu acompanhamento. Mas a ginástica laboral, ela é de suma importância para as empresas, para o sujeito. Tem empresas que são isentas de determinados impostos, elas recebem isenções de determinados impostos. O SESI, né, que é o Serviço da Indústria, tem um trabalho muito forte na ginástica laboral, principalmente em Feira de Santana, em Salvador. O SESC também tem um trabalho bem interessante com ginástica laboral. Hoje a gente tem várias empresas particulares, consultoria esportiva, que fazem esse trabalho, né? E para os empresários que estão nos ouvindo. Márcio, isso nas cidades do interior, como exemplo que eu trabalho, isso depende muito de políticas públicas para trazer essa parceria, porque isso é possível através de parcerias. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu queria agora colocar aí o vídeo de Isabela, da Sépia, que ela vai falar um pouquinho com a gente. Certo. Tá? Para a gente entender mais um pouquinho aí sobre essa questão da saúde mental. Vamos ver se a gente coloca esse vídeo aí. Eu estou aqui aguardando.
para a gente entender um pouco sobre essa questão da saúde mental. Saiu sem som, eu vou tentando colocar aqui para ver se sai o sonzinho. Sem o som fica difícil para a gente ver. Isabela, ela é da escola Sépia, da Escola de Psicanálise de Feira de Santana, onde também sou aluna, né? E ela vem apresentar aí. Bom, parece que a gente não está conseguindo ouvir. Vamos ver se a gente consegue. Vamos tentar. É muito importante essa mensagem da Isabela, porque ela vai explicar essa questão da empatia, a importância da empatia, né? Mas vamos ver se a gente consegue colocar. Márcio, consegue me ouvir? Consigo, tô aqui. Pronto, então vamos falar aqui um pouquinho. Eu queria agora que você me explicasse um pouquinho sobre a prática, né? A gente vai ver aqui se consegue colocar, se conseguir, pode nos interromper. São 2 vídeos que a gente precisa colocar, pode ser os 2 seguidos, que eu posso colocar aqui, à medida que a gente for falando, e posso também trazer da outra convidada, são 2 convidadas. Vamos ver se consigo aqui agora. Enquanto você está Isso. Mara, Eu queria que você... Estou ouvindo. enquanto você está aí, ela está... Olha se consegue, eu queria apresentar aí para o pessoal que está ouvindo 2 livros, 2 indicações de livro muito interessantes, mas veja se você consegue o áudio dela, porque aí eu posso esperar. Porque é bem nesse contexto do que a gente está conversando. É bem nesse contexto. A gente não está conseguindo sair só o áudio.
tendo essa dificuldade. Márcio, essa questão de prática que é fundamental, né? Porque a gente falar de humanização, a gente precisa pensar isso na prática. Quando eu pensei em você, não só por ser uma pessoa que eu gosto muito, particularmente falando, como ser humano, como amigo, mas você tem um trabalho e eu, às vezes, eu fico babando daqui, quando eu vejo você participar, tá certo? E eu vejo assim, eu vi um vídeo seu, você trabalhando com crianças, Isso, com necessidades especiais. Então, eu isso. quero que você fale desse seu trabalho. Eu queria que você começasse, porque você tem esse trabalho no SESC com os idosos, você como profissional, trabalhando isso de forma humana, como é simples e fácil fazer uma coisa tão bonita que é ser humano como o outro, né? O cuidar do outro. Fala um pouquinho dessa questão aí do idoso, que você já desenvolve esse trabalho, e também com relação àquele trabalho lá com as crianças. Um professor mesmo de educação física, com atividades lúdicas, com atividades brincadeiras, inserindo crianças com necessidades especiais. Eu achei aquilo fascinante. Era até para a gente ter trazido aqui hoje, para a gente mostrar aquele trabalho. Fala disso aí, por favor. Fala aí. O trabalho com idosos é o trabalho que foi, né, lá no SESC feito, foi um trabalho com o objetivo de promover a relação intergeracional com as crianças. Eram crianças do terceiro ano do ensino fundamental, e os idosos eram de do grupo Fonte de Vida, que é um grupo que o SESC faz inscrições e tem um trabalho bem forte. Então, o objetivo do trabalho era promover essa relação intergeracional com eles, desenvolver essa humanização, socialização, e trabalhar outras questões que muitas vezes não estão no planejamento. Por exemplo, quando a criança não tem um avô porque o avô faleceu e ela é acolhida por uma outra avó desconhecida, sentimentos novos que são criados, né? Brincadeiras que são trocadas, compartilhadas, porque as brincadeiras, as cantigas de roda das idosas, dos idosos, né? Para agora. Mas foi o seguinte, as coisas aqui são tão naturais. Olha, vai tentando aí, meu amigo vai tentando, Isaac vai tentando, viu, Isaac? A hora que você achar, pode, na hora que Márcio perceber, a gente para, mas por enquanto não vamos parar, porque existem coisas tão bacanas ainda para a gente falar, né? A gente não pode perder tempo. Certo. Então, continua? Analista clínica e de data. Especialista em teoria. Olha se conseguiu o áudio dela. Saiu. Baixinho, parece. Sou também uma das responsáveis pela. Deixa eu aumentar aqui que eu também Isaac, quero. eu preciso que você retorne esse vídeo. Olá, Isabela Dória Brandão, analista clínica e de data, especialista em teoria psicanalítica, psicologia e psicanálise infantil. Sou também uma das SEPIA, que é a Sociedade de Estudos Psicanalíticos e Hipnose Aplicada. A SEPIA é uma sociedade que tem por finalidade a formação e a capacitação de psicanalistas. Nós atuamos aqui na cidade de Feira de Santana. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, é só acessar o nosso site. Ele é o www.sepianab.com.br. Bom, eu fui convidada para falar de forma bastante sucinta sobre a humanização na ótica da psicanálise. E aí, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer para vocês o conceito da palavra humanização. Humanização é o ato ou o efeito de tornar benévolo ou mais sociável. O que imediatamente me conduziu e me conduz a uma segunda palavra, que é a empatia. A empatia, que nada mais é do que o poder que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Porque se eu quero ter uma relação respeitosa e saudável com todos e em todos os ambientes em que eu frequento, seja um ambiente familiar, seja um ambiente social, seja um ambiente profissional, é necessário ou até mesmo essencial que eu tenha a capacidade de me colocar no lugar do outro. Então, desta forma, eu posso até mesmo afirmar
que a empatia, ela é sine qua non à humanização. Ela é uma condição para que a humanização aconteça. E a psicanálise, ela pode contribuir muito para isso. Porque, por exemplo, na terapia, você pode e você aprende a olhar melhor para si mesma, a realizar suas ressignificações dentro desse processo psicanalítico, desse processo terapêutico, e passar a ser capaz de olhar para o outro de forma mais empática e, consequentemente, mais humana. Dentro desse processo, você é capaz de olhar para o outro como você gostaria que olhassem para você, com respeito, sem julgamento. E, na verdade, é essa sugestão que, inclusive, eu faço para vocês. É um exercício diário que a gente precisa estabelecer em nossas vidas, de que a gente precisa olhar para o outro de forma respeitosa e sem julgamento. Porque, desta forma, nós conseguiremos estabelecer a empatia e, consequentemente, teremos uma relação muito mais humana. As relações serão humanizadas. Bom, espero ter contribuído um pouco com a proposta. Gratidão a todos. Bom, olha que bacana. Isabela, quero te mandar um abraço, quero agradecer, quero que você dê um abraço também na doutora Ivone, seu Zé Carlos, agradecer por serem uma empresa extremamente humana, ao nos ensinar com muito carinho essa profissão, né, e agradecer a sua colaboração, a sua humanidade, servir. Porque quando você fala em empatia, e aí eu trago o Márcio novamente para a nossa conversa, Márcio, tudo parte da empatia, gente. E olha, é muito difícil, sabe? Porque às vezes as pessoas confundem ter empatia ou promover a empatia com um certo exagero, né, Márcio? Um certo falsidade. Empatia não é necessariamente que nem aquelas meninas que ficam lá na porta de empresa de consignado. Meu amor, bom dia, que coisa linda! Nossa, que roupa bacana, vem cá, entra aqui. Desculpa eu usar uma expressão assim, mas eu já vi tanto isso e eu paro às vezes e fico observando até que ponto aquilo é verdade. Aí, às vezes você entra, eu já entrei, não, eu não tenho interesse, então a fisionomia da pessoa muda, a forma de tratar já muda. Então, assim, a empatia é algo que precisa realmente ser um hábito de se colocar no lugar do outro. Puxa vida, como o outro se sentiria, né, Márcio? Márcio, o que Isabela fala aí sobre empatia, e a gente trabalha isso, a gente tenta trazer isso para nós. Fala um pouquinho sobre a empatia e no contexto que você vive e continua me falando aí desse seu trabalho com as crianças e com os idosos que a empatia, agradecer a participação de Isabela, né? Falou aí de maneira muito, muito legal. Mas é um exercício, Mara, é um exercício diário. A gente vai encontrar alguns conceitos, né, de alguns teóricos e tal, mas ela só tem função quando a gente exercita ela, né? Para você desenvolver empatia, você não precisa de dinheiro, você não precisa de muitos recursos, você precisa ser sujeito, saber ouvir, né? Ter uma escuta, precisa ter uma escuta qualificada, estruturada, saber se colocar mesmo, sentir como eu te falei. Tem um livro que ela fala que é de um ator que eu gosto muito, que ele fala justamente sobre isso. Eu vou até te mostrar aqui, já que você me der essa liberdade de ser uma coisa natural. Eu já tinha lido esse livro, né? Mas eu revisito com essa quarentena, a gente está revisitando várias coisas. E eu revisitei esse livro aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Deixa eu ver aqui. Dá sim. Na minha pele, Lázaro Ramos, certo. Por quê? Porque Lázaro Ramos, nesse livro, ele traz várias sensações, ele traz uma narrativa do caminho dele no teatro como homem negro, como na vida. E quando ele fala assim, na minha pele,
é porque muitas pessoas não estavam na pele dele quando faziam determinadas coisas. Então, isso perpassa pela empatia, né? Você fazer com o outro ou não perceber a dor do outro. Então, é um livro que eu recomendo para que a gente possa... Ele, na verdade, ele traz dois olhares. A humanização e ele traz um olhar também da empatia, que é você perceber essa pele. Não é necessariamente a pele física, mas é a pele social, é a pele onde essa pessoa está ali representando várias situações do dia a dia. E é muito legal. Voltando para o trabalho, como você colocou, dos idosos, Isso. a empatia no trabalho com o idoso, ela é muito forte, porque o idoso, o processo de envelhecimento é um processo natural pelo qual, biológico, né? E um processo natural pelo qual todos nós vamos passar. Então, a gente tem idosos que chegam eufóricos, com muita alegria, em um dia, no outro dia não tão alegre, no outro dia triste. Então, você tem que ter, às vezes, idosos que vivem em situação de isolamento, porque os filhos casaram, moram em outra cidade, ou porque os filhos, às vezes, não têm um diálogo com esse idoso dentro de casa, às vezes, utiliza o benefício desse idoso para questões pessoais, enfim. Tem a questão dos maus tratos também, porque o maltrato no idoso não é só o físico, é também a falta da palavra, a falta do amor, a falta do afeto. Então, a gente, no trabalho com idoso, a gente vai lidar com tudo isso. A gente vai lidar com várias situações bem adversas. É por isso que, no trabalho com idoso, é importante ressaltar aqui que a equipe seja multidisciplinar, né? É preciso que a gente tenha um assistente social para lidar com todo esse acompanhamento desse idoso. É preciso que a gente tenha um profissional de educação física para lidar com as atividades físicas, um médico, né, um pedagogo. Então, a equipe tem que ser uma equipe multidisciplinar. E é um trabalho gratificante, porque os idosos têm uma experiência de vida e muitos aposentados, muitos idosos que já estudaram, já têm formação, psicólogas, pedagogas, advogadas, com experiência incrível, e que perpassam isso, não só para a equipe, mas também para as crianças, que quando a gente fazia as oficinas, era muito legal. Eu ainda tenho interesse em voltar a desenvolver um trabalho como Vai voltar, tem que voltar. um trabalho com algumas novidades, assim, e é muito, muito gratificante trabalhar com Eu isso. estou de olho em todas elas. Oi? Márcio, eu queria agora colocar o vídeo também de Adinólia Peixinho. A Adinólia Peixinho é uma amiga também, parceira, e é uma pessoa, uma profissional excepcional. Ela é arte-terapeuta, pedagoga, arte-terapeuta, e eu queria ouvir o que ela tem para dizer para a gente também nessa live de hoje, porque eu pedi que ela falasse um pouco também no contexto da educação, né? Como é que a humanização se dá nesse contexto da educação. Vamos ver se a gente consegue ver a mensagem de Adinólia Peixinho. Vamos lá. Olá, sou Ednólia Peixinho, pedagoga, arteterapeuta junguiana, especialista em pedagogia histórico-crítica. Fui convidada por Edmara Maltês a falar um pouco sobre a questão da humanização no contexto do trabalho. A humanização, ela perpassa pelo acolhimento, pela empatia, né? Pelas relações interpessoais, que é algo que vai acabar dialogando com a competência 8 da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, quando ele traz a questão do autoconhecimento e do autocuidado. Porque nós só vamos conseguir acolher o outro se a gente passa a conhecer as nossas capacidades, as nossas potencialidades, mas também as nossas dificuldades, as nossas feridas internas. E começamos a tentar curar essas feridas internas. Desde 2017, quando cheguei em Lauro de Freitas, que eu venho fazendo várias oficinas arteterapêuticas, principalmente no contexto da jornada pedagógica do município, onde eu trago vivências para esses profissionais no contexto da educação, para que eles possam
vislumbrar outras janelas de oportunidades para se acolher e acolher o outro. É preciso que consigamos acolher as nossas demandas, as nossas feridas internas, para que a gente consiga também fazer isso com o outro. Fazer esse acolhimento, essa escuta sensível que Bakhtin nos fala. Eu acho muito interessante quando Jung traz uma fala muito bacana, quando ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, precisamos nos humanizar a cada dia, mas só iremos conseguir fazer isso se conseguirmos acolher as nossas demandas, para assim conseguir acolher a demanda do outro. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Edmara, pelo convite e poder partilhar um pouco daquilo que eu tenho conseguido traçar enquanto conhecimento no contexto da minha vida profissional. Eu é que agradeço pela sua humanidade, pela sua competência, pela sua amizade, né? E dizer que, olha que coisa forte, né? Colocar no lugar do outro, realmente é um doar-se. Márcio, isso me veio aqui, quando ela fala aqui dessa questão da própria BNCC, a BNCC, na verdade, ela vem trazer esse resgate, ela propõe um resgate, olha a palavra, resgate de valorização do sujeito, o resgate da própria empatia, da própria cultura, da cooperação, a questão da cidadania, do autocuidado. E ele vem orientar os profissionais de educação, por exemplo, a trabalharem com as crianças. Mas aqui a gente não está falando somente de profissionais de educação, mas a gente está falando, por exemplo, daquela pessoa que trabalha na rua, que vende, autônomo, que precisa lidar com pessoas. E a gente imagina que a escola, por exemplo, que é a base de tudo, gente. Por quê? É a partir da escola que se formam muitos outros profissionais, né? É a partir da escola que se tem o médico, o advogado, que se tem o professor, outros professores, mas tudo começa ali. Mas, na verdade, começa ali, não, vou refazer. Começa pela educação familiar, né? Passa pela educação escolar, temos também a questão da socialização, do meio social que vive o sujeito, cultura, tudo isso entra no meio de humanização. A gente precisa entender que vocês que têm empresa, vocês que são chefes, né, que vocês procurem ser mais líderes, por exemplo. Porque no setor público, por exemplo, a gente sabe que o servidor público, aquele mais, vamos dizer assim, que recebe os menores salários, são os mais castigados. Se você vê uma pessoa que trabalha recolhendo lixo, você vê cidades aí, várias denúncias de pessoas pagando salários mínimos, trabalhos braçais absurdos, exploração da mão de obra, de forma muito gritante, falta de assistência à saúde mental e até física do profissional. Você não vê políticas públicas, né, Márcia? É difícil. E até, Mara, na coleta de lixo, né? Tem muita gente que não sabe coletar o seu lixo e coloca, às vezes, em risco até o próprio profissional, né? Tem gente que não sabe fazer a coleta seletiva e coloca determinados produtos que não era para estar ali, né? Como vidro, por exemplo, pilhas, né? Alguns produtos que não eram para estar no descarte de maneira irregular. Outra coisa, Márcio, que muito me preocupa e que eu acho que os nossos internautas aí vão pensar um pouco sobre isso, como nós estamos à beira do limite quando a coisa é raiva, alimentar negatividade, não é? Como nós muitas vezes, até eu brinco às vezes com os meus alunos. Eu não estou alimentando mais nada, viu? Dia primeiro. Não é? Porque às vezes. Olha, Márcio. Todo primeiro do ano, não, perdão. Todo primeiro do mês eu pego minha canela, ó, pedir prosperidade. Pois é, Márcio. A gente está tão assim, focado nessas negatividades, que a gente esquece, às vezes, de chegar e dar um bom dia com um sorriso.
no trabalho. Sabe, gente, é que às vezes até uma flor que você chega e bota em cima da sua mesa de trabalho, Você sabe? falou uma coisa Não importante. é. O Sorriso na boca. acolhimento, vai chegar um funcionário novo, eu não queria que o outro saísse, acolhe. São coisas simples, né? O atender o cliente de uma forma, por exemplo, você que trabalha diretamente com o público, né, no setor privado ou como autônomo, está com algum problema, é preciso olhar para aquele ser humano dizendo assim, ele está aqui porque ele precisa de algo. Eu vou deixar ele sair daqui, não é satisfeito, mas não vou deixar ele sair daqui feliz. Claro que tem momentos que é difícil controlar isso. Por isso que eu falo aqui e repito, acho que a gente precisa ter esse cuidado com a saúde mental. Nós temos profissionais na área da saúde aí, né? Nós temos a psicanálise, nós temos também os profissionais de psicologia, a psiquiatria. É preciso que as pessoas entendam e tirem esse estereótipo de que as pessoas estão doentes mentais. Essa expressão chega a doer, porque ela não é verídica, ela não condiz. As pessoas precisam de acolhimento. E tem coisas, Márcio, que eu não posso conversar com você, nem com o parceiro, você não vai conversar com seu parceiro, você também não tem como conversar com seu pai ou sua mãe, porque as emoções vão estar atreladas ao que você vai falar. Então é preciso procurar um profissional que vá ouvir você e vai te encaminhar, certo? Para um tratamento adequado. Às vezes você nem está com depressão, você está apenas estressado e cansado e precisa de um acompanhamento terapêutico. E eu acho bacana da psicanálise essa preocupação, né, com a análise. Ele vai ter analisar aquilo que você permitir que seja analisado. Então, esse é um caminho que eu acho importante. E eu queria finalizar essa parte aqui, para a gente chegar às considerações finais. Tem um vídeo de Fernando, que é aqui da UNEB, da Universidade Estadual da Bahia, do Campus 11 aqui de Serrinha, né? Legal, E ele faz um trabalho muito bacana, Márcio, muito parecido com o seu, porque eu estou mostrando aqui, a gente quer mostrar, né, Márcio, que a humanização existe, é fácil de ser feito, e ele gravou um videozinho dele também falando um pouquinho sobre esse trabalho, para mostrar para a gente que é possível. Com esse trabalho de Fernando, a UNEB tem um trabalho muito bom com a UAT, é um trabalho muito legal, que promove saúde, cidadania, educação para os idosos, muito legal com esse trabalho. O coordenador de lá também é Jean, né? Isso, o diretor da UNEB. Isso, conheço, já andei por lá. E esse cara aí tem um trabalho incrível, muito bom. É vida ou ele tá com a gente na live? Não, é um videozinho pequeno que ele fala pra gente. Então, vambora, Fernandão. Gente, saudação a todos, saudação a você que nos acompanha nesta live, nesta transmissão. Um abraço especial para a Edmara, parabéns pela iniciativa. E quero me apresentar primeiro. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando, eu sou servidor da UNEB, do Campus 11 Serrinha, secretário acadêmico, e também atuo como coordenador da UAT. Para quem não conhece, a UAT é a Universidade Aberta à Terceira Idade, é um programa de extensão universitária, é um programa que trabalha com princípios da educação continuada, da educação popular, a educação de jovens e adultos. É um programa que foi instalado, a gente comemorou agora 8 anos, né? Foi instalado no dia 22 de maio de 2012, uma festa para nós do departamento. Pena que não pôde comemorar presencialmente devido a essa pandemia, mas a UAT ela surgiu a partir de uma demanda da comunidade interna serriense, né? De uma escuta atenta, de uma necessidade, e foi um programa que começou primeiro com iniciativa de alguns funcionários, depois a gente tomou a dianteira, trouxe a extensão do programa para a Serrinha, e é um programa que também funciona, né, a partir de outros vetores, a exemplo do Estatuto do Idoso, da Política Nacional da Pessoa Idosa, né, da Carta de São Tomé, que é uma carta que fala especificamente da pessoa idosa. Então, é um documento que nos embasa e que nos permite trabalhar sentidos bastante gratificantes no programa. A UAT, ele é um programa, como já falei, de extensão universitária, que trabalha através de oficinas e demais atividades, né, uma série de eventos,
uma série de temáticas que visam promover a dignidade da pessoa idosa, o direito do idoso. É um programa que nos alegra porque trabalha com valores, né, muito caros para a humanidade, o respeito, o próprio sentido da humanidade, trabalhar também, né, o sentido da pluralidade, né, do respeito, da celebração das diferenças, das diversidades. Então, o programa da UAT é um programa já consolidado na comunidade serriense, a gente já tem um reconhecimento das autoridades locais, isso é bom. Então, é um programa que nos permite, tanto para o público-alvo, que são os nossos idosos, que têm idade igual ou superior a 60 anos, e até mesmo a nós, que trabalhamos voluntariamente ou através de editais, né, no programa, mergulharmos nesse verdadeiro sentido da humanidade, da fraternidade, da solidariedade, da partilha. Então, é muito gratificante a gente ver os inúmeros exemplos de idosas, né, que vieram muitas vezes de um relacionamento um tanto abusivo, patriarcal, que redescobrem a vida, redescobrem o prazer de viver. Idosas que ingressaram com um quadro profundo, né, um quadro grave de depressão, de crise de ansiedade, e através dessa convivência com outros pares, com os colegas, esse grupo de convivência, né, porque essa é a nossa grande diferença em relação às instituições que, de certo modo, institucionalizam o idoso, né, que acolhem este idoso, que muitas vezes não tem um amparo da família. Então, a gente trabalha no sentido de trazer um pouquinho de acalento para os nossos idosos. É um programa que nos permite ainda enxergar a verdadeira dimensão daquilo que a gente deseja para a pessoa idosa, do idoso para o século XXI, do idoso ativo, o empoderado, das idosas em especial. O nosso programa tem essa característica, né? A grande presença de idosas que até mesmo estão redescobrindo outros prazeres da vida que talvez não tenham tido antes, né? Devido a questões morais, estão redescobrindo o encanto, o enamorar, redescobrindo novas formas de relacionamento, também mergulhando no sentido, né, de se viver uma união mais respeitosa, de redescobrir a sexualidade. São muitas coisas que a gente trabalha na UAT, que a gente observa esse movimento também entre os idosos, e que está dentro daquilo que a Sociedade Brasileira de Geriatria, de Gerontologia, já vem trabalhando, já vem orientando os grupos que trabalham com a terceira idade, e isso é bastante gratificante, né? Porque é uma geração de idosos que está quebrando barreiras, que está superando dicotomias, que está enfrentando os preconceitos sociais, e isso é muito bom, né? Porque a gente tem a oportunidade de ter na nossa sociedade cada vez mais o respeito à pessoa idosa, e, ao mesmo tempo, também, né, da gente entender, né, o verdadeiro significado do respeito à pessoa idosa. Enfim, este é um breve resumo do que a UAT trabalha. Eu quero agradecer a você, Edmara, pela participação, né, por me permitir participar dessa atividade, falar um pouquinho da UAT, que é um programa da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia, que também está aberto a todos, para quem quiser colaborar e para quem também quiser participar. Saúde, um abraço a todos, se cuidem, né, paz e bem para todos nós. Ai, que coisa maravilhosa. Eu fico emocionada porque são pessoas muito queridas, que eu não vou dizer que vi crescer, senão vou dizer que estou velhinha, né? Mas são amigos. Você é um amigo que eu ganhei, Isabela é uma profissional incrível.
E vocês hoje foram convidados porque vocês são exemplos de humanização no trabalho. Eu não queria falar só de coisas ruins. Eu não queria mostrar que as pessoas ainda sofrem muito nos seus trabalhos, nos seus respectivos trabalhos. Eu queria mostrar que vocês conseguem ser humanos, porque você partilhar o conhecimento, sabe? Você dá a oportunidade do outro se sentir importante. Isso é fantástico. E é isso que eu acho que é bacana na nossa vida. Eu quero agradecer aqui às pessoas que estão participando, que participaram. A Emanuel, boa noite, Edmara Maltese. Emanuel, Nice, Vanice, Drica Menezes, meu querido pai, Aline, minha amiga, muito obrigada pelo carinho. Ednólia está aqui acompanhando a gente, agradeço mais uma vez. Florisvaldo também, boa noite, Florisvaldo. Isaac Lombardi, nosso agradecimento especial, né? Meire, a Islam fala assim, realmente, se o ambiente de trabalho não for harmônico, a coisa fica difícil, né? Trabalhei numa escola em Serrinha e vi alguns colegas chorarem por conta de perseguições por parte de uma direção que tínhamos. Isso é muito comum, né, Márcia? A gente vai finalizar vendo esses questionamentos das pessoas. Agradecer a Suzy também, Suzy pela participação. Isabela está aqui também com a gente. Isabela fala o seguinte, Márcio, que no silêncio, muitas vezes, se fala mais do que as palavras. Basta que saibamos olhar para o outro. Isso é uma das coisas mais certas que existem, não é, Márcio? E as pessoas que trabalham com várias pessoas como nós, como alunos, às vezes a gente bate o olhar, a gente percebe que tem uma coisa errada. E aí vem uma questão, né, aquela questão da criança, às vezes a gente descobrir que está se cortando, né, se mutilando, como é que é a expressão, Márcio? Se automutilando. Se automutilando, envolvimento com drogas, que é uma temática que nós vamos voltar, né, Márcio, para falar sobre isso, sobre outros projetos. Importante, eu fiz uma especialização num tema importante, me chame que eu venho. Certo, deixa eu terminar aqui, deixa eu ver. Tânia Rios, muito obrigada pela presença. Edjane, minha irmã, minha querida irmã guerreira, que passou por um processo muito difícil e que, se não fosse a humanização do trabalho dos profissionais de saúde que acompanhou durante o processo de cura do câncer, né, minha irmã, não teria sido vitoriosa. Porque a pessoa fica, né, num processo, né, às vezes, alguns entram até em depressão. Graças a Deus, isso não aconteceu com ela, pelo contrário, né, ela ajudou muitas outras pessoas, e a humanização nesse trabalho específico, também fica aqui a minha reverência, meu abraço a ela. Também tem aqui Maria Lima, será que é minha mamãe aqui? Márcio, você é muito inteligente. Maria Lima, quem é, Márcio? É para você. Maria Márcio, quem? ele é inteligente, eu já dizer, ele é lindo, ele é inteligente, ele é humano, ele é o cara. E tem aqui, eu fiz o quê? Oi, eu fiz o quê? Eu não sei. Meu querido primo Josimar Maltese está aqui. Oi. Volta aí, quem foi o nome da pessoa que falou Márcio? Maria Lima. Maria Lima. Márcio, você é muito inteligente. Obrigado. Priscila Guilherme está na minha lista de lives também. Priscila é uma pessoa também que eu tenho conhecido aos poucos, é uma pessoa muito bacana, tem muito para trabalhar com a gente. Josimar, meu primo, um abraço. Gente, eu queria Antônio Pereira. Essa pressão afeta diretamente os que estão na linha de frente, mas atinge também as emoções dos que estão de longe, visto que ficamos envolvidos com a situação. Foi exatamente, né, o que a gente abordou, e perfeita a sua colocação. Priscila, já falei. Givaldo, um grande abraço. O grande problema que estamos vivendo hoje é exatamente esse que você fala, mano. A pressão psicológica, olha, Márcio, mais uma vez, exercida sobre colegas profissionais da educação em tempos de pandemia, muita falta de bom senso, aquela questão de dar atividade, não dar atividade, enfim, realmente é muito complicado. Givaldo, Jailda Mota, quero deixar aqui um abraço para você, Jailda. Marilda Brito, boa noite. Obrigada, Marilda, pela presença. Deixa-me ver quem mais aqui. Eu tenho que descer porque foram vários. Ludmila, Jesus, Ludmila, muito obrigada pela presença. Hoje já consertamos o som. Ânia Medeiros, Chapada Diamantina, presente. Tema pertinente, bem significativo. Um abraço ao professor Márcio. Olha aí, Márcio. Deixa-me ver aqui mais. Quem mais a gente pode... Eu não queria deixar de falar ninguém, porque é importante esse momento de interação.
Gente, eu queria ir finalizando, mas eu vou olhando aqui. Eu queria dizer a vocês que essa foi a nossa primeira live. Nós teremos toda terça-feira uma live. Márcio vai retornar, tá certo? E nós teremos outras temáticas. Quero agradecer mais uma vez, especialmente, a Isabela Brandão, da Sépia. Um abraço para a doutora Ivone. Nossa terapeuta Edinólia Peixinho, Isaac Lombardi, obrigada por tudo. Adriano da Chapada, quero mandar um grande abraço pela parceria nesse projeto. Berg do Aragão também quero agradecer. Quero agradecer a Ivanice e Emanuel, meus parceiros aí também. Dedico também essa live em memória da minha grande amiga Luciene Brito, que partiu há poucos dias, não é? E quero agradecer com imenso carinho a você, Márcio. Quero que você faça as suas considerações aí finais. Agradeço ao povo que te assistiu. Deixa a sua mensagem. Olha, gente, só queria finalizar dizendo a vocês o seguinte. Separei alguns links, tá? Eu vou deixar aqui o e-mail para que vocês possam entrar em contato comigo. Pode procurar também no Face, Mara Maltês. Separei vários links com vídeos, com sugestões de filmes, de leituras, e a gente pode estar trocando isso, porque nesse período que a gente puder ter um tempinho para ouvir coisas que nos levem a uma reflexão positiva, né? E que se vocês, sentindo a necessidade, podem procurar a Sépia, que fica em Feira de Santana, tá certo? Vamos entrar em contato, o telefone a gente vai deixar na live também, se vocês quiserem entrar em contato, e procurar a Isabela ou a doutora Ivone, qualquer pessoa que queira que você possa, se esteja precisando de um acompanhamento, uma conversa, vocês vão lá, tá bom? E eu também não poderia, Márcio, de fazer aqui, Isaac, tem um último videozinho. Nas considerações finais de Márcio, tem um videozinho, gente, da solidariedade, os biscoitinhos da solidariedade. Olha que Tá legal. certo? Os biscoitinhos da solidariedade, que está no meu Face, que é a Kézia que está fazendo. Eu vou deixar lá também. Ele vai postar o vídeo aí, vocês vão lá no meu Face. Ah, que legal. E toda semana nós vamos ter um trabalho assim, tá vendo um trabalho solidário. Isso é humano. Tá fazendo os biscoitinhos. Para distribuir máscaras, para demandas desse tipo. Lá tem tudo explicadinho, tá bom? Márcio, você agora. Você sabe, pode falar, né? Tá me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Primeiro, agradecer a todos aí que participaram da live. Eu acho que o tema é um tema super importante. Inclusive, Mara, esse tema que a gente está discutindo hoje, comunicação, empatia, não sei se você... Eu não estou te ouvindo. Acho que Márcio caiu. Márcio, a gente não está te ouvindo. Aconteceu alguma coisa. Mas eu estou aqui por último. Isaac, vamos ver se a gente consegue o videozinho aí para finalizar. Agradeço a todos. Vamos ver se sai o videozinho aí da campanha. Biscoitinhos da solidariedade. A Kézia que está fazendo esses biscoitinhos, tá bom? Ela preparou um vídeo tão legal pra gente, aí eu queria que esse vídeo fosse postado, porque o nosso entrevistado caiu, mas ainda bem que foi no final, né? Então, vamos ver se a gente consegue esse videozinho aí. Deixa eu ver aqui, ler mais alguma coisa. Marilda fala, foi muito boa, tema pertinente para o momento que estamos vivendo. Semana que vem, nós iremos tratar uma temática voltada para servidores públicos e privados. Nós vamos ter a presença do advogado, né? E nós vamos fazer algumas indagações. Então, vocês podem enviar perguntas para mim no meu Face, no meu WhatsApp, no Instagram, aqui mesmo no chat. Vocês podem estar enviando perguntas que vocês tenham curiosidade dentro da questão previdência, o que vocês quiserem saber com relação à nossa realidade. Tá certo? Vocês podem estar entrando em contato com a gente.
Bom, eu acredito que já ficamos um tempinho suficiente. Não se preocupem que os biscoitinhos estão lá no meu Face, vocês vão lá dar uma olhadinha, tá bom? Eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês, fiquem com Deus e um grande abraço.